Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Você está feliz, irmão, irmã? Glória a Deus. Você já glorificou Deus hoje? Já deu Ele a devida glória? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou compartilhar uma palavra hoje com você, que essa palavra o Senhor já tem falado ao meu coração por muitos dias. Eu até tenho orientado algumas pessoas em alguns textos da Bíblia que eu tenho, Deus tem me dado graça e eu tenho falado, e até algumas situações. Por exemplo, a Bíblia diz que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Está escrito ou não está? Tá. Só que algumas denominações, elas só dão o corpo, não dão o sangue. E nós, que conhecemos a palavra, temos que orientar. Porque quando isso é dito, se eu venho aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Se você veio aqui e eu leio o texto, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, e eu te ofereço só a carne, eu te amaldiçoo. Eu já estou te amaldiçoando com as palavras que estão na palavra de Deus, porque você não está recebendo o completo conforme a Bíblia diz. E eu quero compartilhar um texto hoje, e eu quero que você preste bem atenção, irmão. Eu quero que você anote, você que trouxe o seu caderno, você que trouxe o seu papel, porque muitas vezes, eu já disse aqui, e eu vou dizer hoje novamente, e eu pergunto para você, a Bíblia está errada? Hã? Pode falar mais alto. Não está. E se a promessa de Deus não está acontecendo com a igreja? Quem está errado? Nós. Porque a palavra de Deus, eu sempre falo sobre Isaías 1,19. Eu sempre falo, não precisa, pode abrir Isaías 1, mas não vai ser 1,19 não. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Mas acontece que a igreja, eu não estou falando para as pessoas que estão fora da igreja, eu estou dizendo para o povo de Deus, a igreja de Deus não está comendo o que Deus prometeu. Então algo de errado está, que nós precisamos compreender. E eu quero, na graça, na unção e no poder de Deus, compartilhar com você, e que essa palavra possa ser plantada no seu coração, para que eu e você venhamos a viver bem. Não tem, irmãos, não existe a profecia, a palavra de Deus se cumprir na sua vida, se a palavra de Deus não for cumprida por nós. Não tem como. Não existe um caminho. Irmãos, uma vez, a Lourdinha até lembra do nome dele, um homem saiu da comunidade lá de Cruzeiro, porque tinha uma igreja em Umuarama, ele era muito rico, ainda é muito rico. Ele falou assim, não, eu estou frequentando. Perguntei para ele por que ele não estava vindo mais, e tinha sumido. Ele falou, rapaz, tem uma igreja lá em Umuarama que o dízimo é 2%, aqui é muito caro. Aqui é 10%. Eu falei, é 2%? Como é que ele conseguiu fazer 10 virar 2? Porque é o que a palavra fala. Mas não vou falar de dízimo não, pode baixar a mão, não precisa erguer as mãos não, como se fosse um assalto, mão para cima. Irmãos, o homem pega a própria palavra para o seu bem próprio. Se bem que muitos dizem que nós pregamos muito sobre dinheiro aqui, mas eu creio que deve fazer uns 3 anos e meio que eu não prego sobre isso. Mas a gente tem uns adversários aí, o adversário que eu estou falando não são outras pessoas não, é o inimigo que tem falado que nós só sabemos pregar sobre prosperidade. E os irmãos sabem que no mínimo uns 3 anos
E a gente nem pede oferta, a graça de Deus está aí, tem suprido abundantemente, porque Deus está nesse lugar. Abra sua Bíblia, ou você que está aberto, em Isaías capítulo 1, versículo 3. E se eu ler alguma coisa que não condiz com o que está escrito aí na sua Bíblia, irmão, você pode erguer a mão e falar assim: na minha Bíblia não está escrito isso não. Então eu quero que você acompanhe, porque eu não quero que você seja enganado e muito menos eu te enganar. Isaías 1, versículo 3, diz o que na sua Bíblia? Quem pode ler para nós? Parece que isso se cumpre na igreja. Olha o texto. Por isso que eu entendo que Oséias, quando ele vai falar ali, Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E eu quero que você entenda. O próprio Deus diz: o boi conhece o seu dono. Ele conhece o seu dono. Irmãos, hoje eu recebi, até coloquei no grupo do WhatsApp aí da comunidade. Eu não sei se alguns abriram e viram. O homem está pregando a palavra de Deus e vem um boi, uma vaca, sei lá, dá para ver só a cabeça, e começa a lambê-lo. E lambe o braço dele e ele começa a fazer carinho. E ela vem, coloca a cabeça e ele pregando. E Deus me trouxe a esse texto. Eu já estava com essa ministração. Eu falei: Deus confirmando. E ele usa o texto, ele não fala. Ele só diz que no versículo 1 de Isaías capítulo 3, ele fala que o boi conhece o seu dono. E ele está aqui me lambendo, aqui, é um carinho que ele está fazendo em mim. E o boi não sai enquanto ele não termina a pregação. Na realidade termina, fecha ali o quadro da filmagem, o boi esfregando a cabeça nele, ele fazendo carinho e o boi lambendo o braço dele. E o texto aqui diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, ou seja, mas a igreja não conhece, o meu povo não entende. Irmãos, é fácil você pensar, não pensa com o seu raciocínio, não pensa com a sua cabeça. Hoje de manhã, nós estávamos aqui compartilhando a respeito dos estudos, e eu peguei um texto de Provérbios capítulo 3, onde diz assim: não seja sábio ao teu próprio entendimento, não seja sábio. Não faça do seu conhecimento a razão da sua vida, porque se Deus quiser fazer, Ele vai te confrontar no seu conhecimento. Até falei, eu esqueci de procurar, mas está na Bíblia, ainda vou mostrar para vocês, onde Deus pega um homem e manda ele tirar a roupa, e ele fica ali peladão e fala: sai profetizando. Agora imagina se entrar um profeta aqui nu profetizando. Está repreendido em nome de Jesus. Mas ele veio em nome de Jesus. Como é que se repreende alguém que vem em nome do Senhor? Entendeu? Aí nós achamos, irmão, não quero que você saia nu aí não, pelo amor de Deus. Escuta bem o que eu estou falando, porque tem pessoas que pegam a palavra que eu falo e depois distorce aí. Já andaram dizendo aí, falaram um monte, até o irmão veio me falar, que diz que eu prego que João Batista foi para o inferno. Eu nunca falei isso, irmão. Eu nunca falei isso. Mas dizem que eu prego que João Batista foi para o inferno. Eu não sou louco, irmão. Não sou eu o porteiro lá não, para saber quem entrou, quem não entrou. Mas o texto aqui, e continuando, olha que coisa interessante, versículo 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás.
Versículo 5: porque seríeis ainda castigado se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. E ele continua: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com o quê? Com óleo. Quem que é esse óleo aqui? Vou deixar você pensar. Mas o texto aqui está falando, e eu quero fazer uma ligação desse texto, para a gente chegar na conclusão que eu quero. O que esse texto está falando? O boi conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono. Ele respeita o seu dono. A ovelha conhece o seu pastor. Ela segue o seu pastor. Ela é obediente. Ela não ultrapassa o limite. Mas os filhos de Deus estão ultrapassando os limites. Por isso que a bênção de Deus não chega na sua casa. Não chega até você. Não chega até mim. Porque está faltando em nós. Está faltando em nós conhecimento e obediência. Porque muitos conhecem, mas não obedecem. Abre lá Isaías 53. Vai lá, Isaías 53. No mesmo livro. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido. Por que Ele foi ferido? E as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava onde? E pelas suas pisaduras, olha que interessante, o Senhor pegou toda a tua doença, toda a tua enfermidade, a minha, a nossa doença, a nossa enfermidade, a nossa, tudo quanto é maldição, a opressão, tudo quanto é coisa que não presta, e jogou em Cristo. E caiu na carne de Cristo. O meu pecado e o seu pecado caiu na carne de Cristo. A minha dor caiu na carne de Cristo. A minha falta de paz, a sua falta de paz caiu na carne de Cristo. E isso está querendo dizer o quê? Lembra de mim o que eu fiz por vós. E aonde Ele manda lembrar? Na ceia. Quando você come o pão e mastiga, é mastigar, não é pôr e deixar derreter, é mastigar, se cumpre o que está escrito aqui, porque Ele foi moído pelas nossas dores, enfermidades, maldições e transgressões. E na carne de Cristo é jogado tudo isso que está aqui. Ele começa desde o início, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele diz: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhávamos nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Não havia. Olhava para Ele, Ele não veio bonito como eu e o Leonardo DiCaprio. Ué, não entendi, irmão, por que está rindo? Leonardo DiCaprio é bonito. E Jesus, quando ele vem, Ele faz questão,
Ele não foi para o palácio. Ele não foi lá para as mansões. Ele nasceu numa humildade. Mas engana você que pensa que ele viveu uma vida de pobreza. É mentira de quem prega. Ele recebeu uma oferta quando ele tinha 2 anos de idade. Quando lá os reis foram na casa dele. Os reis não foram, os reis, uns falam que é reis magro, outros magro. Foram ali na casa de Jesus, na casa de Maria e de José. Quando eles chegam, eles vêm seguindo a estrela. Quando Jesus nasceu, apareceu a estrela. E eles saíram lá da terra deles distante. Eles andaram 2 anos para chegar na casa de Jesus, em Nazaré. Não foi lá na manjedoura, como você vê, ele entregando um fechinho ali de incenso, ali um pinguinho de mirra, e entregando uma pedrinha de ouro. Não, irmãos, segundo alguns estudiosos, quando eles receberam ali, foram 22 milhões em ouro. Incenso e mirra para a vida inteira da vida do menino. E foi lá em Nazaré, não foi em Belém, como a gente pensa, como a gente ouve. E quando ele morre ali, ele atrai para ele tudo aquilo que tem na minha e na sua vida de maldição. Por isso que o texto de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de um tamanho tão grande, que ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, não o quê? Você está perecendo, está faltando Cristo na sua vida, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Você está sofrendo, está faltando Cristo na sua vida. Se a tua vida está uma vida de miséria, uma vida angustiada, uma vida de depressão, uma vida de medo, uma vida de tristeza, uma vida que você não tem prazer em viver, falta Ele na sua casa, ou a Bíblia é mentira. E eu digo que quem está errado é você, porque eu conheço a palavra de Deus. Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todas as suas maldições. Agora, espera aí, ele levou e ainda continua? Está errado. Irmãos, está errado. Não pode acontecer o que... Irmãos, eu não estou dizendo que você vai viver a tua vida inteira sem nunca ter uma enfermidade, sem nunca ter uma doença. Mas enfermidade não. Enfermidade é espiritual. Doença, você come ali uma coisa estragada, ela vai te fazer mal. Aí você vai lá, toma um negócio aí, os farmacêuticos estão aí, fala com eles, fala comigo não. Eles vão te dar aí o remédio. Mas espiritual, Ele já levou e proporcionou para a sua vida uma vida de prazer e de alegria. Aonde? Nele mesmo. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá. 1 Coríntios 11. Segura, irmão, não corre não. Fica aí. Agora a batata vai assar. Versículo 29. Amém? Diz assim: porque o que come, falando da ceia, irmão, falando da ceia, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? Não discernindo o quê, irmão? É esse corpo aqui que nós vamos ver, que corpo que é. Aí ele continua: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem. Algumas versões está aí, dormem. E muitos que morrem. Morre antes do tempo.
Não chegou a hora de morrer, mas morre antes do tempo. Porque não está discernindo o corpo do Senhor. Está bebendo indignamente. E comer e beber indignamente, irmão, não é comer e beber sendo pecador. Porque senão ninguém poderia tomar a ceia. Comer e beber indignamente ali é você achar que não tem pecado e pode participar da ceia. Comer indignamente é você bater no peito e falar assim: eu não tenho pecado, eu posso ir. Eu até digo, quando alguém pensa assim, pode vir, você já é um mentiroso. A gente precisa entender. Volta no mesmo capítulo aí, versículo 24. Ele diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso. Faça isso. Lembra que eu já fiz. Você não precisa sofrer. Lembra que eu já paguei. Foi caro, mas eu já paguei. Não deixa o diabo cobrar da sua vida aquilo que já foi pago, porque eu paguei. Lembra que eu fiz por você e não te custou nada, você ainda em pecado. Lembra que eu fiz por você, você ainda sendo contrário, eu fiz. Pentecostal a menina, hein? Ela está dando glória a Deus. O que Deus está falando aqui, irmãos, vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Você vê como que é sério o que eu vou falar agora. Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele começa falando dos bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados perseguidos. Fala de todos esses bem-aventurados. Mas no versículo 23, olha que coisa interessante, irmãos. Eu quero que você entenda isso, para você entender o corpo de Cristo. Ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí ele continua: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lance na prisão, falando do milênio. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares o último centavo ou cetil. Ele está dizendo: vai lá, eu não aceito a tua oferta em contenda. Vai lá, acerta com teu irmão, se você tem alguma contenda. Deixa aqui e não consagra. Volta lá primeiro, acerta com ele, depois vem aqui e consagra a tua oferta. Já deu para pegar, irmão? Volta lá para 11. 1 Coríntios capítulo 11. E eu vou mostrar para você o recado que eu estou dando para você hoje. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que nós lemos, ele diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ele está dizendo aqui, não é do corpo de Cristo que foi morto, não é ali da matéria de Cristo, o corpo de Cristo, aonde foram jogados os pecados. Ele está falando desse corpo de Cristo que está aqui,
eu e você que formamos o corpo de Cristo e que temos contenda. Ele está dizendo aqui, ó, volta no versículo 17 do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós o quê? E em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É bom que isso tenha, porque o que é verdadeiro vai aparecer. Mas o falso continua sendo falso, enganando. Ele diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Chegavam os senhores ali do lugar, e sentavam à mesa, e eles comiam e bebiam. Se sobrasse, aí os rejeitados, os pobres, aqueles que não faz diferença para mim, mas para Deus tem muito valor, aquele que não faz diferença, aquele que o corpo de Cristo, aquele que os irmãos bem abastecidos, olha para ele e fala que não é ninguém, é para esses que ele está falando. Vós ajuntais para quê? Para comer, beber e saciar, enquanto que os outros estão esperando a vossa vontade, e quando vem não tem. Irmão, se esse aqui fosse o corpo de Cristo, falando lá dele ter levado, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12, vê aí o que está escrito. Quem pode ler para nós? 1 Coríntios 12, 12. Irmãos, o capítulo 11 inteiro, ele vem falando, tem umas doutrinas aqui, depois do 17 em diante ele fala sobre a ceia, sobre o se comportar, como que a ceia funciona, aí ele vem falando sobre o corpo de Cristo, e no capítulo 12, aí ele entra bem assim, direcionado. O que eu quero deixar para você como mensagem? Irmãos, se você tem contenda com o corpo de Cristo, aqui com os teus irmãos, vou ser bem sério, não perca o teu tempo ofertando não. Ele não vai aceitar. Muito menos, irmão, você participar da mesa onde está o Senhor, porque a ceia é a mesa do Senhor, e você vem junto com o Senhor à mesa, tendo contenda com os irmãos. Por isso que ele diz, no meio entre vós, no capítulo 29, no versículo 30, por causa disso, por causa de discernir, tanto quanto a pessoa achar que pode, quanto ele desfazer do irmão que é menor. Ele diz, por essa causa, é por essa causa que a doença está no meio de vocês. Por quê? Eu não levei para vocês, porque vocês não acreditam, porque se acreditasse, formaria um corpo, e não formaria divisões. Irmãos, ontem, nós fomos lá em Londrina, e uma coisa me falou muito sério, porque Deus dá as ovelhas que são dele para a gente cuidar, não é nossa. Não existe pastor que tem ovelha, existe pastor que cuida de ovelhas, e ele tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas.
Ele tem a responsabilidade de falar a verdade para as ovelhas, doa ou não. E aí ontem ele entrou na vida de Ló, e ele falou assim: Deus não pediu para Ló acompanhar Abraão. Não sei se os irmãos que estavam lá lembram desse, creio que lembra. Aí ele falou assim: e Deus vai, tira Ló, e Abraão vai atrás de Ló. Irmãos, alguns irmãos saíram, eu fui atrás, por causa de um texto da Bíblia, que diz que qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99, e uma escapando, não deixa as 99 e vai buscar uma. Mas ele vai buscar uma, não que é rebelde, mas que está doente. E aí ele falou: Deus tirou Ló dali, e Abraão foi novamente atrás de Ló. Deus está tirando de você e você está atrás de Ló de novo. Irmãos, me deu uma raiva de Ló. Eu pego Ló. Porque, irmãos, às vezes eu poderia estar orando pela sua vida, visitando a sua casa, estou atrás de Ló, me matando atrás de Ló. E Ló tomando meu tempo, Ló perturbando a minha vida, Ló falando mal da minha vida. Então tem coisas que a gente precisa entender. O texto que eu estou falando aqui é um corpo. Um corpo de quem, irmão? Um corpo que quer participar do corpo de Cristo. Um corpo que entendeu que é rebanho do pasto do Senhor. Um povo que entendeu que lá na cruz do Calvário houve um sacrifício muito caro, que para você é de graça, mas para Cristo custou. Custou, irmão. Muito caro. E aí eu te pergunto: o que você está fazendo com esse sacrifício caríssimo? Porque Deus pagou muito caro pela minha vida e pela sua vida. Eu não valho o que Ele pagou, mas Ele pagou. Ele te comprou a preço de sangue. E aí a gente leva uma vida como se, tranquilo, beleza, estou salvo. Aí o outro que se exploda. Ele não quer, eu quero. Irmãos, dentro da igreja existe um corpo doente que precisa ser curado. A maioria, irmão, você pode ter certeza de uma coisa: escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar, para que não seja você um deles futuramente. É claro que eu estou falando aqui, ninguém daqui cometeu o que eu estou falando. Mas olha, a maioria do que os pastores, dos atendimentos que os pastores fazem, é por intriga de irmão com irmã. Irmãos, é intriga, irmãos, que houve na casa, na família, na igreja, e tem a contenda, e faz com que tira o tempo que nós poderíamos estar evangelizando para consertar contenda. Aí no dia da ceia, irmãos, escuta, irmão, escuta. Não deixa isso sair do teu coração. É impossível. É impossível. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. 6. A partir do versículo 7. Ele diz assim: todos acharam? Amém? 6, versículo 7. Ele diz assim: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ele está falando sobre a oração. Aí ele começa, no versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa o que, irmãos?
ou ofensas. Por que que, continua, perdoa por quê? Assim, irmãos, é impossível Deus te ouvir a sua oração, se houver contenda na sua vida. Senhor, perdoa a minha ofensa, como eu já iniciei e perdoei aqueles que me ofenderam. Irmão, já teve pessoas que chegou para mim, estou falando daqui, irmão, pastor, não vai dar para mim ir lá mais não. Por quê? Porque tem uma pessoa lá que eu não consigo engolir. Fala, engolir é duro, né? Porque é grande, mas não consigo engolir. Fala, pois é, se você quiser a bênção de Deus, você tem que engolir. Eu não vou falar, não, irmão, deixa que ele senta no fundo, você senta aqui na frente, você chega depois e vê. Não. Não. Vai e acerta, porque senão Deus não vai te perdoar. Vai lá, conserta a sua vida, senão nem a tua oferta que é semente, Deus aceita. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando para vocês. É muito sério. E aí tem pessoas que quando tem contenda com outro irmão, ainda sai espalhando. E começa a falar mal do irmão. Esse é o último versículo. Pode ter certeza. Abre lá em Provérbios. Provérbios é depois de Salmos. Provérbios capítulo 6. Versículo 16. Irmãos, preste atenção. Olha o que esse versículo fala. 6, 16, 17, 18 e 19. Estas 6 coisas aborrece a alma do Senhor. Ou, estas 6 coisas aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Ele está dizendo, 6 coisas que estão aqui, aborrece ao Senhor, ou seja, deixa ele triste, mas a 7ª toca na alma de Deus. Agora vamos ver quais são as 6 e qual é a 7ª. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, olha o peso. Mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha que profere mentira, e qual que é a 7ª? Irmãos, aquele que semeia discórdia ou contenda entre irmãos, a Bíblia que fala, e você deve ter lido aí, que é pior do que um assassino de sangue inocente. Qual que é o sonho de Deus? É que aqui forme um corpo, e que forme um corpo em toda a cidade, aonde o corpo de Cristo seja sólido, aonde eu e você venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O projeto de Deus nunca é, irmãos, que você tenha contenda entre o corpo de Cristo. Eu e você, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu quero que você leia na tua casa o capítulo 12 de Coríntios. Você vai ver que tem um texto ali, um versículo ali, que diz que se uma parte do corpo estiver doente, todo o corpo estará doente. Essa é a importância de cada um de vocês. Não é se ele não quer, despreza. Não, irmãos, não. Se Deus te trouxe aqui, se eu faço parte desse corpo, se você faz parte desse corpo, o mínimo que nós temos que viver é em unidade.
A Bíblia diz que quando a igreja concordar com qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Agora, como que a igreja vai concordar se há discordância dentro do corpo de Cristo? Como é que a igreja vai levar para Deus algo e Deus vai concordar se nem nós nos concordamos entre nós? Explica para mim esse negócio. Por isso é que o corpo de Cristo passa, por isso que a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, passa por luta, discórdia, contenda, ira, enfermidade, doença, tudo quanto é coisa que não presta. Porque o certo seria o seguinte: só dois, não precisa estar o corpo inteiro não, dois reunidos. Senhor, nós vamos concordar agora que o marido da fulana de tal vai se converter e nós reivindicamos a vida dele para o Senhor. Pronto, já é, vai lá buscar. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos orar agora e nós vamos concordar e fulano vai ser curado. Pronto, já é. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, por que que existe... Vocês já viram um monte de milagre acontecer aqui, mas tem uns que não recebem. Irmão, você ora, irmão, e não vai o negócio, não acontece. Aí você vai começar a ver, existe algo que está prendendo, existe algo que está preso. Quando a palavra de Deus fala, e tem um texto na Bíblia, não precisa abrir não, lá em Gênesis capítulo 11, tinha um povo que Deus havia falado o seguinte: para o povo sair e espalhar pela terra e gerar filhos para o Senhor. E aí esse povo fala assim: nós não vamos sair, nós vamos ficar junto e nós vamos levantar uma torre que ela toque o céu e o nosso nome seja célebre. E Deus havia falado para Abraão: Abraão, eu engrandecerei o teu nome, eu engrandecerei o teu nome. Não é Abraão que engrandeceu o nome dele, foi Deus. E esse povo, eles reúnem e eles estão unânimes. Irmãos, olha aqui para mim. Esse povo está contra os princípios de Deus. Escuta o que eu vou falar. Está contra o princípio de Deus. Mas eles falam: nós vamos fazer uma torre e que nós vamos levar essa torre que toque o céu e o nosso nome seja célebre. Sabe o que o Senhor falou? Nada pode impedir esse povo, porque eles são unidos. Se contra os princípios de Deus, o próprio Deus está dizendo, porque Deus fala o seguinte: desçamos lá e vamos confundir a língua deles. E aí Deus desceu, confundiu a língua deles, para quê? Para eles se espalharem. Eles estavam contra Deus, eles estavam fazendo totalmente aquilo que Deus não pediu, que era o contrário do que Deus pediu, e o próprio Deus disse assim: agora nada impedirá o que eles vão fazer. Está lá. E a igreja fica aí, seguindo o que o nosso intelecto diz que tem que ser. Irmãos, rasga o teu intelecto aí e pega isso aqui, você vai ver o que é viver uma vida de paz. Você vai ver o que é viver uma vida de graça, uma vida de felicidade, uma vida de alegria. Você pode estar no leito do hospital, nas últimas, a alegria está no coração. Irmão, você pode estar na situação que for, é como Abacuque: Senhor, se tiver ovelha no curral, eu vou te louvar, se não tiver, também vou te louvar, se houver gado no pasto, eu vou te louvar, se não houver, também vou te louvar. É assim que nós temos que viver.